Esse é o seu canal PS Videoaulas. A aula hoje é de topografia, levantamentos por irradiação. Na aula de hoje você vai ver como coletar dados de campos, azimutes e distâncias dos raios e cálculos de coordenadas que vamos utilizar a planilha Excel. Levantamento por irradiação. Procedimento para a determinação das coordenadas de um poligonal. A nossa poligonal exemplo é uma poligonal de 4 vértices, nomeados de A, A, D. Primeiro, posicionar o instrumento num ponto estratégico, onde sejam visíveis os vértices da poligonal, pode ser dentro ou fora da poligonal. É esse ponto I que vocês estão vendo e o instrumento. Depois, 2. Você vai direcionar a luneta para o norte e zerar o ângulo horizontal do instrumento. 3. Você vai instalar uma baliza no vértice A e direcionar a luneta do instrumento para determinar o azimute do raio IA. Como vocês estão vendo, então, foi determinado no caso aí 40 graus, 6 minutos, 17 segundos. 4. Instalar uma mira no ponto A para avaliar a distância do raio IA. Está posto aí 45,5 metros. E como 5, vamos repetir o procedimento para determinar os demais azimutes e distâncias dos raios. Conforme vocês podem ver aí, eu vou ter 4 raios, IA, IB, IC e D. Podemos ver nessa tabelinha aí. Então, esses são os nossos dados de entrada. Azimutes dos raios e os seus respectivos comprimentos. Para fazer o cálculo, vamos sistematizar numa planilha do Excel que está disponível. Então, vamos calcular o cosseno, vamos decompor essas coordenadas, esses azimutes em coordenadas, e essas suas projeções, que é o cosseno e o seno. Lembrando que o cosseno tem a ver com o Y, né? O eixo Y, porque o ângulo, lembre-se que em topografia é tudo geração norte. Então vamos fazer a fórmula aí. Ó. Cosseno, por que radianos? Porque o Excel nativamente ele trabalha com radianos, não com graus. Então você vai ter que fazer a fórmula, como vocês estão vendo aí. Eu posso copiar isso que já foi feito anteriormente para o seno. Então seno, vocês estão vendo aí, da radianos. Aí você tem que colocar aquela função converte decimal, uma função em Visual Basic que já está dentro da planilha. Vocês não terão dificuldades de utilizar. E agora é só arrastar e eu vou ter o cosseno e o seno de cada azimute. E agora eu tenho que aplicar corretamente se for positivo no norte, no caso do Y, e se for negativo no sul. Então eu tenho que colocar um teste lógico. Se o comprimento vezes o cosseno, no caso do Y é o cosseno, então, se isso aí for maior do que zero, o que é que eu quero que faça? Que coloque essa conta nessa célula aí. Então eu vou lá, copio e colo. Se não, eu não quero que faça nada. Boto duas aspas duplas. Isso é como se fosse branco. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o sul. Apenas eu vou trocar aquele sinal de maior por menor. Pronto, coloquei menor. Está feito. Agora eu vou selecionar as duas células e vou arrastar para estender a fórmula para os demais raios. Agora vamos fazer para as longitudes, no caso o eixo X. Pega-se o comprimento, multiplica pelo seno correspondente, maior do que zero, faz a comparação, e aí eu coloco essa conta, porque no caso aí vai ser positivo no leste, certo? E se não eu vou colocar branco, duas aspas duplas. Pronto. Já está feito. Vou fazer a mesma coisa agora para o oeste, né? Leste e oeste. É só trocar aquele sinal ali, de vez de maior, agora eu vou colocar menor. Vejam como é simples. Vou agora, eu coloco menor. E aí agora vou selecionar as duas células e arrastar. E como é que são feitos os cálculos das coordenadas? É só você somar com a coordenada inicial x ou y, no caso aí é o x, aí você coloca F4 para colocar uma referência absoluta, sempre vai somar desse mesmo local, e soma, como eu não sei qual é, isso é um artifício de programação, eu coloco a soma, já que sempre vai ter em um local, em outro, para não dificultar
a minha lógica de programação. Mesma coisa eu faço em Y. Pego a coordenada de Y, coloco ela fixa, no caso F4, para colocar o dólar, referência absoluta e não relativa. E pronto, faço o mesmo procedimento da soma e vou ter as mesmas coordenadas. Depois é só arrastar. Então, muito simples de você determinar as coordenadas pelo método da irradiação. Observem que essa coordenada do instrumento, se ela não for conhecida, você pode arbitrar essa coordenada, que é um dado de entrada, e você vai poder desenhar normalmente a sua figura. Porém, lógico que não vai estar georreferenciada. Se você gostou dessa videoaula assistida, não esqueça de compartilhar com seus amigos e de registrar o seu like. Até as próximas!